paz do Senhor, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre servindo a Deus com alegria. Pai do Senhor, estamos aqui para mais uma lição e vamos para o título da aula, que é Felizes os que são humildes de coração. Vamos para o memorizando. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Salmos, capítulo 37, versículo 11. E hoje, mais uma vez nessa lição, vamos falar sobre a lição que Jesus nos deixou sobre ser humilde. A vida de Jesus deve ser o seu maior referencial. Por isso, aprenda com ele, que é manso, humilde de coração. A humildade de coração é o tema da nossa aula de hoje. E é alcançada quando nós nos tornamos bons alunos de Jesus, seguindo o que ele nos ensinou. Ele demonstrou ser humilde de coração quando aceitou morrer por nós, lá na cruz do Calvário. Por nós, na cruz, compartilhou conosco a sua vida e, com isso, nos ensinou que devemos compartilhar esse mesmo amor uns com os outros. Portanto, tenha um coração humilde e disposto a servir ao seu próximo. Em Provérbios capítulo 22, capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e vida e honra e vida e honra e vida. A sua humildade e o seu amor ao próximo são o galardão, são riquezas para o Senhor. Amém? Vamos continuar aqui. Ao compartilhar o que temos, a nossa amizade com alguém, estamos praticando o amor que Jesus ensinou. E quem pratica o amor é uma pessoa humilde de coração. Jesus, ele disse: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e humilde de coração. O mestre estava ensinando uma grande lição a respeito do dever de compartilhar. Se compartilhamos aquilo que a gente tem, dividimos uma comida ou alguma coisa, ou um objeto, e para com o nosso próximo, estamos praticando o amor, como Jesus ele nos deixou na Bíblia ensinado para nós, para que possamos praticar com o nosso próximo, mesmo não conhecendo. Se você sai para entregar alguma roupa para alguém que precisa, se você sai para entregar alimentos, sopa para moradores de rua, você está praticando o amor. Não precisa ser alguém que você conheça para fazer isso que Jesus nos ensinou. Se você divide o brinquedo, exatamente, divide o material escolar, divide o lanche. Se você faz isso, você está praticando o amor para com o que Jesus ele nos ensinou, nos deixou para fazer isso. Se você dividir com seu irmão, se não fica brigando por causa de brinquedo, essas coisas, você está praticando o amor, praticando o que Jesus falou, sendo humilde de coração e fazendo aquilo que ele nos deixou, que é amar ao nosso próximo. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma das histórias de Jesus ali da Bíblia, que a gente encontra em João, no capítulo 6, a partir do 1 ao 13. Jesus ali está, depois de atravessar o mar da Galileia com os seus discípulos, ele desembarcou e foi em direção a um monte, e havia uma multidão que havia o seguido, desde a travessia do mar até aquele monte, perto do mar da Galileia. E eles subiram com Jesus ao monte, e lá se assentaram e continuaram vendo Jesus falar. E Jesus ele falava com as pessoas e deixava elas tranquilas, porque Jesus falava de um modo manso, de um modo que conseguia chegar ao coração das pessoas.
E elas se sentiam bem ao ouvir Cristo, tanto que elas seguiam. É claro que algumas também seguiam porque queriam ser curadas, queriam enxergar, queriam andar. E muitas também se alegravam, saltavam de alegria. Muitas iam pelo Espírito e muitas iam pela carne, mas todas recebiam uma palavra de Jesus. Então, ali naquele momento já era entardecer, as pessoas já estavam provavelmente o dia inteiro seguindo, e era mais de 5.000 homens naquele momento que estavam com Jesus. Então, Jesus se preocupou ali: opa, esse povo está comigo há tanto tempo, eles não comeram nada, preciso fazer alguma coisa. Mas é claro que ele queria testar a fé dos seus discípulos, ele queria ver ali o que eles fariam, se eles... a atitude que eles tomariam. Então Jesus vira a Pedro e fala: olha, Pedro, onde vamos comprar comida? O que devemos fazer para alimentar esta grande multidão? Mas é claro que Jesus já sabia o que fazer. E se você quer confirmar, em João, no capítulo 6, no versículo 6, Jesus fala isso, que ele já sabia o que fazer, mas ele queria testar a fé. Vamos ver se os meus discípulos aprenderam comigo aquilo que eu tenho pregado, aquilo que eu tenho feito. E Felipe respondeu: para que cada um coma um pedaço de pão, precisaremos gastar mais de 200 moedas de prata, e não temos tudo isso. Prata, desde os tempos antigos, era uma coisa cara, não é algo fácil de se ter. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente gasta mais com ouro e prata com coisas, por exemplo, como anel ou aliança. É o que a gente mais gasta aí, ouro e prata, se vocês verem. E é uma coisa cara. Olha um pedacinho disso daqui. Isso daqui pequenininho é caro. Imagine moedas. Imagine 200 moedas. Nossa, se um anelzinho desse custa mais de 100, imagine moedas inteiras. É muito dinheiro. E eles não tinham essas moedas para pagar. Então é claro que Jesus já sabia o que fazer. Então a gente aprende muito aqui uma coisa muito importante, que é seguir a Jesus aonde ele for. Igual aquela multidão, eles queriam ouvir Jesus falar, eles queriam ouvir a voz de Jesus, eles queriam ouvir a voz de Deus. E quantas vezes quando a gente fala: olha, vamos cultuar em tal lugar, você coloca: ai, é tão distante, ai, meu pai não vai deixar, às vezes você nem pediu. E coloca tanto empecilho: ah, hoje tem culto, chama seu pai para ir. Ah, não, hoje é domingo, hoje eu quero ficar em casa, hoje é terça, eu tô cansado. E às vezes não acaba indo. E muitas vezes a gente aprende com aquelas pessoas que estavam no deserto, não levaram comida, passaram o dia inteiro seguindo a Jesus, mas o tempo todo elas se alegravam ao ouvir a voz dele. E Jesus nos ensina também a ter fé no impossível, porque assim como ele perguntou a Filipenses, ele pergunta a gente: vocês creem que eu posso fazer o impossível? Vocês acreditam que o impossível pode acontecer na vida de vocês? Se está faltando algo material, algo físico ou espiritual, alguma coisa emocional que você está precisando, você crê que eu posso fazer isso por você? E muitas vezes a gente é igual Felipe, coloca, em vez de uma solução, coloca empecilho e fala: ó, Senhor, não dá, a gente não pode, a gente não tem. E muitas vezes Deus quer que a gente creia que tem sim solução, mas a gente tem que ter fé. E foi aí que um menino apareceu com um cestinho, com 5 pães e 2 peixinhos, e ele levou para que o pessoal, a multidão pudesse ser, a fome delas pudesse ser saciada. Ele levou os discípulos que estavam ali procurando soluções naquele momento. Sim, Jesus ele perguntou, como a Sheila falou, para os seus discípulos, e agora? Mas como ela falou, Jesus já sabia. E apareceu um menino com um cestinho e ele levou até os discípulos para que pudesse compartilhar com a multidão. E ali, Jesus ele pegou o cestinho na mão e deu graças a Deus pela providência, pelo menino que trouxe a cesta. Com 5 pães e 2 peixinhos. E vejamos que, tendo pouco, ele não poderia comer sozinho. E não deixou as outras pessoas passar a fome. Ele levou
veja a humildade do menino. Levou tudo o que ele tinha para que pudesse compartilhar com a multidão. E Jesus ele realizou um grande milagre, multiplicou os pães e os peixes, e ali todos todos se alimentou, todos saciaram a sua fome, e nenhum deles foram embora com fome. E até como Jesus ele faz milagres, ele faz por completo, ele deu para todo mundo e ainda sobrou. Aquela multidão comeu bem e ainda sobrou sobrou peixe e pão. E do mesmo modo devemos compartilhar com as pessoas aquilo que Deus nos dá. Então não seja egoísta, não pense que Deus dá para você é só para você. Não é assim. Deus ele te dá dom, te dá as coisas para você compartilhar, para você praticar o amor, para você levar o amor de Deus para outras pessoas através de você. E Deus ele quer te usar para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus através da sua vida. E o menino que compartilhou os seus alimentos fez isso, pois aprendeu com Jesus a amar o próximo. E ele aprendeu com Jesus. Isso a gente deve levar para a nossa vida, que está aqui na Bíblia. Jesus ele deixou para a gente essa mesma lição. Temos isso aqui em nossas mãos para que possamos praticar o amor ao próximo. E olha que livremente, hein? Olha só, outros países não têm esse privilégio. Aqui a gente tem a vontade, pode levar na rua e ninguém vai querer pegar ou nos matar por isso. Graças a Deus por isso. E você tem que ser grato a isso, a essa bondade de Deus, esse amor que Deus tem para conosco. Pratique o amor, ajude o próximo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Seja humilde de coração, seja uma pessoa humilde, seja como um menino que levou tudo o que ele tinha para os discípulos, para que Jesus pudesse operar o milagre, fazer o milagre. E assim foi feita a vontade de Deus. E mais uma vez o nome dele foi glorificado. A multidão voltou para suas casas em paz, voltou com a sua barriga cheia. E aqui foi feita a obra de Deus, um milagre tão grande. Então a gente deve dar o nosso melhor e não as sobras. É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso vale para todos, especialmente para a gente que está falando a vocês. A gente nunca deve dar as sobras, mas sim por inteiro a Deus, pois Ele nos dá por inteiro. E Jesus deixa uma grande lição sobre oração e fé. Antes de multiplicar, ele orou e ele mostrou a fé que os discípulos deveriam ter, que Felipe deveria ter tido naquele momento e falado: olha, a gente não tem, mas eu sei que o Senhor pode fazer este milagre, pode multiplicar. E é isso que Jesus espera, que a gente tenha esta fé e esta oração, que é uma oração fervorosa, que é uma oração confiando que o Deus do impossível, Ele está ao nosso lado. Olha só, nós aprendemos com Jesus que devemos compartilhar. Nós devemos compartilhar desde coisas simples, como o nosso lanche, um lápis, devemos compartilhar a Bíblia, devemos compartilhar tudo. Nossa, tantas coisas que a gente pode compartilhar, mas você olha para mim e fala: tia, mas o que eu vou compartilhar? Não posso dar nada, mas você tem amor, você tem carinho, você pode orar, você pode ajudar o próximo, você pode ajudar numa lição da escola, você pode compartilhar um material escolar, um brinquedo, você pode compartilhar simplesmente até a harpa, e isso vai ajudar você muito. Por exemplo, a gente tem uma coisa que na nossa matemática comum, aqui ó, na nossa matemática comum, a gente tem o símbolo de divisão, esse daqui, e o símbolo de multiplicação. E normalmente quando a gente divide algo, a gente fica com menos. Só que na matemática de Jesus é diferente. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 lápis e eu divido 1, eu vou apenas ficar com 1.
E aí, vamos lá, eu dou um lápis pra Ju, eu fico apenas com um, então eu fiquei com menos. Agora, se eu tenho uma harpa e eu tô lá cantando o hino sozinha e eu vejo a Ju tá sem harpa e eu pego e faço aí, eu tô perdendo? Não, eu estou multiplicando. E assim é a matemática de Jesus. A gente deve multiplicar. Por exemplo, eu ia glorificar a Deus, era apenas eu. Mas agora com a Ju seremos dois. E eu estou multiplicando aí as glórias de Jesus. Então, quando a gente trabalha com a matemática de Cristo, a gente aprende que dividir, quando a gente divide, a gente multiplica na nossa vida, porque tudo que a gente dá, a gente ganha em dobro. Só que tem uma questão, não é, ai, já que é assim eu vou dar todos os meus brinquedos para ganhar tudo em dobro. Opa, não. É dar de coração, dá por vontade fazer isso porque você quer compartilhar aquilo que você tem. Porque em Mateus, no capítulo 25, no versículo 40, fala assim: aí o rei respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso aos humildes, aos mais humildes dos irmãos, a mim fizeram. E vamos lá, em Mateus no capítulo 5:5 fala assim, ó: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tenha prometido. Então, quando você doa de coração, sem esperar nada em troca, de verdade, sem esperar nada em troca, você recebe em dobro sim, porque Deus, Ele abençoa aqueles que cuidam das suas ovelhas, que cuidam um dos outros, porque Ele diz, mais do que feliz é aquele que compartilha, porque ele vai receber ali de Deus uma promessa, a promessa que Deus tem ali, ó, com Ele, que é o reino dos céus, que é a vida eterna, que foi a salvação. A gente já recebeu esse presente maravilhoso e ainda Deus quer nos dar mais. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Amor, humildade, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter ali a palavra de Deus com a gente. Não adianta você dar as coisas querendo em troca. A gente aprendeu sempre, a gente fala isso sempre, é melhor dar do que receber. Porque quando você dá de coração, você tem que fazer isso de coração. Assim que quando você recebe de coração. Todo mundo ama receber, todo mundo fica feliz, alegre. E é que essa felicidade de receber seja a mesma e até maior do que quando você está recebendo. Você tem que dar ela, você tem que dar essa alegria. A gente compartilha, a gente falou que a gente compartilha a amizade, a gente compartilha o amor, a gente compartilha tudo que a gente pode, a gente compartilha. E assim deve ser todos os dias. A gente deve compartilhar até a nossa alegria. Porque quando a gente está alegre, a gente não deve se entristecer. A gente deve se alegrar e animar o próximo. Falar, olha, levanta, vamos nessa. Você consegue, eu sei que está difícil. Eu sei que hoje está difícil, mas você consegue assim como eu consigo. Então a gente aprende hoje que ser humilde de coração é compartilhar aquilo que você tem sem esperar nada em troca. É dar sem esperar receber. É amar, é cuidar e é proteger. Assim como vocês aprendem que pobre de espírito é aquele que reconhece que tudo que ele tem vem de Deus, os humildes também reconhecem. E o que eles fazem? Eles compartilham, porque eles sabem que tudo que eles têm vem de quem? De Deus. Então, o que você deve fazer? Compartilhar com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, que Deus vai recompensar vocês, amém? Ame uns aos outros como a ti mesmo. Ouviu? Ame uns aos outros, hein? Com alegria. Vamos lá. Bem, a gente termina a aula de hoje. A gente vai deixar as perguntas aqui embaixo para vocês. Vai ser umas perguntinhas que vocês vão marcar xizinho. Eu vou mostrar aqui rapidinho, sem mostrar a resposta, tá vendo? Opa! Aqui, ó, a gente vai colocar essas daqui para vocês responderem. É só para vocês marcarem o número na que vocês acharem certo. Copiem em casa, pratiquem, porque pode ajudar muito vocês a ali memorizarem a palavra. Isso. Se você memoriza, é mais fácil de praticar. Ouviu? Curtam o vídeo. Compartilha. Se inscrevam no canal para vocês sempre terem os nossos vídeos. E por favor, sempre estejam com a gente e que a gente venha transmitir uma palavra de Deus para vocês sempre. Amém? Amém. Bye, bye. Tchau, parceiro.